Nós, do Coletivo A Rua, estamos, como eu já falei aqui anteriormente, fazendo a nossa 20ª atividade aqui na Praça Roosevelt. Uma praça que vem passando por um processo de militarização e de cada vez mais tentar fazer com que a gente não esteja aqui nessa praça. Existem aqueles que querem que essa praça feche, que ela seja cercada. E nós do Coletivo A Rua, nós, lutadores, vamos continuar ocupando essa praça. Nesses últimos meses, teve um coletivo, teve um movimento nessa cidade que foi protagonista de grandes lutas, que teve a coragem de colocar temas que estão cada vez mais escanteados da luta política, não só da nossa cidade, mas do nosso país. Então hoje, o Coletivo A Rua convidou o companheiro Guilherme Boulos, Guilherme, para dar uma aula pública sobre o direito à cidade, porque a aula é daqueles que acreditam que lutar vale a pena. Guilherme, sucesso aí, irmãozão. Mas... Bom, boa noite, gente. Queria primeiro aqui agradecer ao pessoal do Coletivo A Rua pela oportunidade, parabenizar pelo trabalho que estão fazendo no sentido de apropriar esse espaço público, que é uma coisa cada vez mais rara, que nós estamos vendo os espaços públicos sendo tomados pela iniciativa privada. O tema da luta urbana e o tema da questão urbana como um todo está muito candente na nossa sociedade. É um tema que eclodiu, é um tema que não era tratado algum tempo atrás com a prioridade que é tratado hoje. Não pelos governos, mas como expressão de lutas sociais, como expressão de lutas de resistência. E isso não aconteceu por acaso. Quando a gente fala das ocupações, quando a gente fala do conjunto de lutas urbanas, quando a gente fala de junho de 2013, que estourou a partir de uma reivindicação eminentemente urbana, que é o tema da mobilidade, a visão mais comum, no caso das ocupações, por exemplo, eu não sei se vocês viram esses dias, disseram, triplicou as ocupações em São Paulo nos últimos 2 anos. Saiu no jornal, trouxeram dados, e a visão mais comum é atribuir isso, seja ao fato dos movimentos resolverem ocupar, ou dos governos, da prefeitura, do governo estadual, ser mais tolerante, ser mais leniente com as ocupações. Enquanto que, nessa análise, se ignora o fundamental, se ignora os processos urbanos, estruturais e profundos que nós temos vivido, pelo menos nos últimos 10 anos no Brasil. A última década, nós podemos chamá-la, sem muito medo de errar, da década do mercado imobiliário. Nos últimos 10 anos no Brasil, esse setor imobiliário, construtoras, empreiteiras, incorporadoras, proprietários de terra, nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam agora. E ganharam dinheiro por várias razões, né? Algumas delas, inclusive, contradições, que quem está disposto a lutar pelo direito à cidade e a fazer uma leitura crítica, precisa também se debruçar sobre elas. Por exemplo, nos últimos 10 anos, na década de 90, nós vivemos um período neoliberal pesado no país. Um período de baixo crescimento econômico, de alto desemprego, um período onde os investimentos sociais foram quase zero. Depois, a partir de 2003, você tem alguma retomada de investimentos, mas essa retomada de um crescimento econômico não foi acompanhada de políticas de compensação. Nós não podemos acreditar na ideia de que o crescimento econômico ele é um bem em si, né? O crescimento econômico capitalista ele pode trazer benefícios, por exemplo, aumento do emprego, né? Mas ele também traz efeitos colaterais pesados
e talvez o espaço urbano, nos últimos 10 anos, seja onde esses efeitos mais se manifestaram. Vejamos bem, o crescimento de 2004, 2005 para cá, teve um carro-chefe na economia brasileira. E esse carro-chefe foi a construção civil. A construção civil foi o setor que mais cresceu economicamente no país. E, para crescer, teve um forte investimento, crédito e aporte de dinheiro público. O BNDES deu muita grana para as construtoras, não só aqui, para se internacionalizarem, inclusive. Tem obras da Odebrecht, da OAS, da Andrade Gutierrez, na América Latina, na África, em várias partes. E com esse crédito público para as grandes empresas, que veio também acompanhado de uma facilitação do crédito para os próprios trabalhadores, que permitia um avanço do consumo, você tinha famílias de uma classe média baixa que não podia aceder ao crédito imobiliário antes, mas que com a facilitação do crédito pôde financiar uma casa. Tá bom, isso pode ser algo positivo, mas isso não teve nenhum freio e nenhuma compensação para os mais pobres. Porque qual é o efeito mais imediato e mais óbvio quando a gente injeta muito dinheiro nas construtoras, as construtoras começam a erguer empreendimentos, condomínios em toda parte, quando inclusive algumas áreas que eram áreas populares da cidade começam a se erguer espigões de empreendimentos imobiliários para essa chamada classe C. O que acontece com isso é o que nós vimos nos últimos anos no Brasil, que é uma especulação imobiliária urbana brutal. O valor da terra nas nossas cidades cresceu como nunca. 2010, o Brasil ganhou o título de campeão mundial da valorização imobiliária urbana, entre todos os países estudados. De 2008 para cá, nos últimos 6 anos, o aumento médio do valor do metro quadrado em São Paulo foi de 215%. No Rio de Janeiro, 252%. Bom, isso, para além dos números e do significado econômico, tem um significado social brutal. Pensemos, alguns bairros da periferia, inclusive, daqui de São Paulo, onde começaram a haver empreendimentos imobiliários, ou seja, houve uma colonização de certas regiões que não eram interessantes para o setor imobiliário, que passaram a ser, porque surgiu demanda. O valor não só do metro quadrado, mas o valor do aluguel aumentando brutalmente. Boa parte dos trabalhadores que vivem nas periferias não tem casa própria. É uma ilusão acreditar que as pessoas têm o seu lote ali e moram em casa própria. Nas próprias favelas, esse fenômeno no Rio de Janeiro nós estamos assistindo a rodo, as pessoas vivem de aluguel na favela. Porque as ocupações, o ciclo de ocupações que formou as periferias urbanas em São Paulo, no Rio e em outras grandes metrópoles do país, foi um ciclo de ocupações na década de 70. Nós já estamos na segunda ou na terceira geração. Os pais dessas pessoas, que hoje estão casando e tendo filhos, conseguiram casas por meio de ocupação ou com loteamentos clandestinos de autoconstrução naquela época. Mas os filhos ou os netos agora têm que morar de aluguel, E o aluguel se tornou um fenômeno generalizado nas próprias periferias. E o aluguel, que num bairro como Campo Limpo, ou Itaquera, ou outros bairros de expansão imobiliária, periféricos, que custava R$500 há 5 anos atrás, agora custa 1.000. E o salário dessas famílias não aumentou proporcionalmente. O que aconteceu com esse processo, que é a expressão de uma das contradições e dos efeitos perversos do crescimento econômico, porque não houve regulação estatal, não houve política urbana para impedir isso e para conter a voracidade do capital imobiliário, o que aconteceu é que as pessoas foram expulsas. E quem morava no Campo Limpo, para conseguir continuar pagando aluguel, foi morar em Tabuão ou em Itapecerica. Quem morava em Itaquera foi morar em Suzano. E por aí vai. As pessoas não conseguiram mais pagar aluguel onde morava, e isso criou um fenômeno brutal de expulsão e de aumento da segregação urbana. É isso que nós temos vivido nas grandes cidades brasileiras nos últimos, particularmente, 6, 7 anos.
mas que já estava sendo preparado antes disso. Esse processo de expulsão, aumento do aluguel, jogar a família mais longe, não cria um problema só de moradia. Uma família trabalhadora que sai de Itaquera para morar em Suzano, ela vai demorar uma hora e meia a mais para ir voltar do serviço todo dia. É um problema de mobilidade urbana também. O serviço de saúde, a creche, que já era ruim em Itaquera, é ainda pior nessas regiões. É um problema de serviços públicos também. A especulação imobiliária, ao jogar os mais pobres para mais longe, cria um problema generalizado e deteriora a qualidade de vida dos mais pobres. Esse é o processo perverso de exclusão, de segregação urbana que nós temos vivido no Brasil nos últimos anos. Essa é a raiz da explosão de ocupações. Dizer que o prefeito Haddad é responsável pela explosão de ocupações é uma tolice. Aliás, é não analisar os dados, porque a explosão de ocupações não ocorreu só em São Paulo, ocorreu no Rio, ocorreu em Belo Horizonte, ocorreu no Recife, ocorreu em Fortaleza, ocorreu em Porto Alegre, ocorreu em todos os lugares onde esse fenômeno explodiu. Não é um fenômeno paulista.